Olá, o Direto ao Ponto já está no ar. O Direto ao Ponto tem um compromisso com a verdade dos fatos. Nossos formadores de opinião independente aqui estão com o compromisso de debater os fatos com a imparcialidade que o assunto merece. A conclusão final é sua. Neste programa, iremos debater, neste primeiro bloco, a questão do déficit habitacional e a regularização fundiária na cidade de Sorocaba. Na nossa bancada, para analisar e debater este e outros assuntos, temos a doutora Emanuela Barros. Boa noite, doutora. Boa noite, Oliveira. Tudo bem? Doutor Anselmo Bastos, tudo bem, doutor? Tudo bem, Oliveira Júnior, os demais integrantes da nossa bancada. Tudo bem, Elias Marguno? Tudo bem. Direto ao ponto, doutora Emanuela, qual a realidade hoje da questão do déficit habitacional na cidade de Sorocaba e a regularização fundiária? Esses dois temas caminham juntos, né, doutora? Sim, caminham juntos. Não dá para equacionar o déficit se não fizer uma regularização fundiária. Sorocaba avançou muito nesse quesito. Já em 2002, dados demonstravam que existia 30 mil moradias, era o déficit habitacional, pessoas que moravam ou de aluguel ou na casa de um parente. De lá para cá, essa questão não se equalizou ainda. A gente teve no último governo do prefeito Vitor Lippe, um avanço nesse sentido. Né? A prefeitura começou a enfrentar a questão de regularizar alguns bairros e também construir novas moradias, mas muito ainda deve ser feito. Doutora, nós sabemos agora, temos o conjunto Carandá e tantos outros conjuntos sendo entregues na administração do prefeito Antônio Carlos Panunzio. Não é suficiente ainda? Não, Oliveira, porque a questão da regulação fundiária ela vai além de construção de novas moradias. Não adianta você construir um conjunto habitacional do porte do Carandá se você não leva até lá a questão de espaço de viação urbana para ônibus, escolas, creches, postos de saúde, BS. Regulação fundiária é toda uma forma que vai beneficiar a população. Não é só a questão da moradia, da construção de casa. E isso ainda não foi feito, infelizmente. Nós temos aí a Vila Barão, se não me falha a memória, né, que vive esse processo, o Nova Esperança e tantos outros bairros. João Romão, Zacarias também. O Júlio de Mesquita, que também passou por uma regularização, porque embora as pessoas tinham as casas lá, tinham a posse, não tinha ainda a escritura de propriedade, que é muito importante. O que aconteceu no início, quando foi gerado esses bairros aí, no início de tudo? Por que não crescemos de uma forma ordenada, regulamentada, doutor? O grande processo é o processo de regularização da posse. Sorocaba começou em 39 a questão da discriminatória das áreas, o que é público e o que é particular, terminou em 59. E quando terminou em 59, infelizmente a administração da época não fez a discriminação do município, aquilo que realmente pertencia às áreas públicas e aquilo que era particular. E isso dá margem para muitas ocupações, que foi o caso da Vila Barão, que é o caso do Nova Esperança e o caso de outros bairros que foram surgindo por falta, inclusive, de fiscalização, de venda de lotes irregulares, loteamentos irregulares. Doutor Anselmo, dentro desse aspecto, o senhor citou inclusive a Vila João Romão. Isso, também o bairro João Romão Zacarias está dentro desse programa aí, onde diversas propriedades foram regularizadas, né? Agora, com relação à questão da habitação em Sorocaba, como que pode você querer... outro dia, num outro canal de imprensa, o Flaviano, ex-secretário da Habitação, hoje no Parque Professor Flaviano, dizendo que será inaugurado em agosto, em setembro, esse novo conjunto habitacional chamado Carandá. Como que você vai inaugurar, como a doutora Manuela disse, sem ônibus, sem posto de saúde, sem creche, sem a mínima estrutura? É consequência, doutor? Se for ou esse conjunto deveria nós estamos ali, é uma mini cidade. São 5 mil moradias, uma mini cidade. Você começar uma mini cidade sem estrutura nenhuma, né? Eu não sei de que maneira vai ser inaugurado, se vai ser inaugurado sem essa estrutura. Elias, eu vi até um sorriso seu aí quando o doutor Anselmo falava. Por quê? Não, eu dou risada porque tudo vira e mexe, falta planejamento. Tem uma palavrinha que chama-se organização que vem antes de planejamento. E essa palavrinha é pouco usada. Então, hoje a administração pública, lamentavelmente, aquilo que eu já venho falando em vários programas,
A cidade o município de Sorocaba é uma empresa. E uma empresa não se pode administrar dessa forma. Nós falamos aqui de quantas casas aqui, quantas casas ali. Nós temos aí 16, voltando 20 anos aí, vendo que as priorizações são diferentes, são priorizações de grupos, interesses de grupos. Isso não é organização, isso não é planejamento. Mas a cidade cresceu. A cidade cresceu, mas o que adianta crescer uma cidade? Porque a ideia é assim... Cresceu e está dentro de um conceito de cidade, onde nós temos aí Sorocaba inserido no contexto das melhores cidades do mundo, inclusive. Sim, mas a ideia é a seguinte, você mora na cidade que você deseja ou na cidade que te dão? Sim. Essa que é a questão. Eu acho que a nossa cidade, Sorocaba, é uma região espetacular, historicamente espetacular. Sorocaba tem tudo para ser uma cidade modelo, mas infelizmente as administrações nossas não vêm nesse sentido. Doutora Emanuela. Existem duas cidades em Sorocaba. Existe uma cidade que nós conhecemos aí no Campolim, né? Doutora, não está sendo dramática? Não estou sendo, Oliveira, porque a gente que conhece... As cidades dos loteamentos. A gente que conhece bem, o doutor Anselmo também sabe disso, a gente sabe as cercanias, né? As cercanias de Sorocaba, com o processo de desfavelização, onde foram empurradas famílias para o habiteto. Exemplo disso é o habiteto. Construiu-se casas, mas não tem segurança, não tem infraestrutura. Você vê a declaração de que a própria polícia se sente fragilizada a enfrentar a questão da criminalidade lá. E eu vejo, com isso, alguns bairros que ainda não têm nenhuma infraestrutura urbana. Poucos, mas ainda eu conheço bairros de Sorocaba que o esgoto ainda corre a céu aberto. E aí, como resolver essa questão, doutor Anselmo? Olha, é uma questão, como o Elias falou, viu? Falta planejamento. Além de faltar planejamento, gestão, viu? Mãos à obra. Mas é muito fácil a gente ficar aqui dizendo que falta planejamento, falta gestão. E como resolver? É isso que se busca neste exato momento. Talvez a sua resposta é aquela. Se o gestor público se colocou à disposição para gerenciar a cidade, a competência é dele em ver quais são as melhores maneiras. Mas eu quero saber a opinião pública, os nossos formadores de opinião, o que pensam a respeito disso? É isso que nós estamos buscando, né? Pessoas boas aí, técnicos à frente das secretarias, né? Na Prefeitura de Sorocaba, e muita coisa não anda. Onde tem falhado, Elias? A falha é geral hoje, não é só Sorocaba que tem esse tipo de problema. A falha é no Brasil, nós temos uma falha de modelo de governo, é geral, porque nós até sairíamos do tema, se nós formos falar de partidos políticos, hoje nós não temos partidos políticos. Hoje o que nós temos é negociar, tem tudo que é cidade no Brasil. Está aí comprovado que o Congresso Nacional tem lá 300 cadeiras lá, que ganhou quem tinha dinheiro. Agora, faz loteamento aonde? Mas nós estamos... Não, trazendo agora para Sorocaba. Sim. Você faz loteamento aonde? Aonde há interesses. Uhum. Agora, se o interesse do cidadão, que é a base da sociedade, está no segundo plano, como é que nós podemos ter uma cidade melhor ou até um país melhor? Doutora Emanuela. Olha, uma coisa importante que se fale é que a legislação, tanto federal, com a Minha Casa Minha Vida, como a do municipal, nós tivemos uma lei em Sorocaba que numa tacada só regularizou 58 bairros, regularizou não, mas permitiu que tivesse um acesso, transformando essas áreas em ZEIs, que são Zonas Especiais de Interesse Social. Isso foi um grande avanço. Eu acho que a partir do momento que a cidade, né, a administração enfrenta essa questão com uma legislação apropriada e própria, ela vai favorecer. Também temos que lembrar que existem várias formas de se você aprimorar o sistema, por exemplo, com cooperativas habitacionais. Algumas cidades do estado de São Paulo têm trabalhado a questão de cooperativa, que é o próprio mutuário, o próprio morador construindo e cuidando do que é seu, uma forma de desonerar, de certa forma, o próprio poder público e dar na mão das pessoas o direito de adquirir a casa própria. Mas essa visão em Sorocaba é muito distante, porque ainda nós temos aí, recentemente nós vimos através da questão do plano diretor, uma visão muito imobiliária, muito comercial, onde eu vejo vários empreendedores do ramo imobiliário dizendo que não é importante fazer construção de baixa renda, que não é o público deles. Sorocaba, o público deles é condomínio de médio e alto padrão. Enquanto tiver sendo feito desta forma e for uma questão eminentemente comercial e não social e urbana, como tem que ser visto a questão da regulação fundiária, nós vamos ter esse problema em Sorocaba. Ou seja, o plano diretor que foi aprovado
não beneficia o pessoal de baixa renda. Não, acaba favorecendo os guetos, que é os condomínios fechados. E tem o direito, acho que uma cidade cresce, Sorocaba tem sua pujança. Né? Muita gente escolheu hoje morar em Sorocaba, trabalha em São Paulo, trabalha em Grande Centro e mora em Sorocaba pela questão habitacional da moradia, que hoje você tem uma grande oferta de condomínios. Minha preocupação é que, ao ver vocês fazendo esse tipo de colocação, dá a interpretação que nós estamos em um local totalmente sem qualquer tipo de política efetiva para a área habitacional. Só que quando você sai de Sorocaba e vai para qualquer lugar do Brasil, você depara na maioria das cidades com favelas e determinadas situações. Se você vai em Salvador, você vai em Aracaju ou Porto Velho, Manaus, você encontra umas situações ali deprimentes. E você não vê essa realidade aqui na cidade de Sorocaba. Então, muitas vezes me vem a preocupação. Será que estamos colocando um ar de negativismo para a população, de que aqui nada funciona? Não, eu acho que não. Eu acho que não. A ideia não é negativismo. A ideia é que nós podemos mais. Essa que é a questão. Nós podemos mais. Mais com seriedade, mais com planejamento, mais com organização. E a doutora falou muito bem. Sorocaba teve um viés aqui de loteamento, disso, daquilo, que o que interessava era comprar terreno para valorizar e etc, etc. Mas é importante dizer, eu falo até nas três esferas, por parte do governo federal, o governo da presidente Dilma, que vem com um baixo índice de popularidade, mas pegou uma política do governo Lula com Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos um projeto também de regularização fundiária do governo do estado. Casa Legal. Do Casa Legal, né, doutora? E tivemos também o próprio prefeito Antônio Carlos Panunzio derrubando as questões políticas e construindo aí conjuntos como o Carandá, por exemplo. Não há que se louvar, não houve avanços. Mas aí tem um viés. Se você buscar governos anteriores, por exemplo, casas populares, não houve. Não, a questão não é a crítica. É isso que a gente tem que deixar bem. Okay. A questão não é a crítica pura e simples. A crítica é o seguinte: o Canadá é importantíssimo, desde que fosse pensado de uma forma globalizada e com toda a infraestrutura urbana. Porque o que acontece? Se eu não me engano, o cronograma para a entrega do Canadá já passou, já era para ter sido entregue. Essas pessoas que foram sorteadas já estão esperando e já estão com ônus, inclusive para o município, que muitos estão recebendo aluguel social. A questão é a seguinte: planejamento, como fazer? Que avançou muito, principalmente a partir do governo Vitor Lippe. A gente tem que fazer justiça a isso. O primeiro secretário foi o vereador Hélio Godoy, mas, e o segundo secretário. Mas o que me parece que nesse momento a política habitacional está parada, até porque nós não temos secretário até agora. Direto ao ponto, doutor Anselmo. Falta planejamento. Direto ao ponto, Elias Margono. Organização e planejamento. Direto sempre. ao ponto, doutora Emanuela Barros. Menos propaganda política, menos publicidade e mais efetividade. Este é o Direto ao Ponto. Você que nos acompanha aí na sua casa, no seu trabalho, obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouco voltamos direto ao ponto.